Bom dia, meus queridos. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro, e o tema do nosso devocional de hoje é: quando mantemos o controle, não vivemos na dependência de Deus. E a passagem que nós iremos estudar hoje vai ser 2 Coríntios 12, a partir do 1. As visões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, só sei que ele foi levado de repente ao paraíso. Não sei se de fato aconteceu, só Deus sabe. E ali ele ouviu algumas coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, que eu estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que elas me viram fazer e me ouviram fazer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por conta das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, eu tenho então a força de Cristo em mim. Amém. Calma que a gente vai estudar e vai entender o que essa passagem ela significa e quer dizer para nós. Ela não quer dizer que a gente tem que viver um sofrimento e que a gente tem que se alegrar com o nosso sofrimento. Muitas das vezes aí, ao longo das nossas vidas, a gente já teve, diante de alguma situação adversa, que a gente acabou dizendo para nós mesmos: eu acho que eu não vou conseguir, ou eu não vou conseguir, eu não vou ter forças. Mas muitas das vezes a gente continua e muitas das outras vezes a gente não tem nem a opção de não continuar. A gente vai achando que não vai dar conta, mas vai assim mesmo. E quando finalmente a dificuldade ela é vencida, a gente acaba ficando admirado, com nós mesmos, porque a gente achava que não ia conseguir suportar e conseguiu suportar. O que isso significa? Que por mais difícil que possa parecer uma circunstância, Deus ele lhe concede força necessária para você ir além. Vou contar para vocês um testemunho que já aconteceu na minha vida. Lá no ano de 2019, eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu me formei com muita dificuldade, porque eu fiquei devendo muitas matérias, enfim, eu demorei um pouco mais do que o normal para formar. E durante a minha graduação, por diversas vezes eu falava: eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir. Mas não desisti, eu permaneci no meu caminho e consegui finalizar a minha graduação. E aí, chegando ali próximo da minha formatura, eu fui fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. E um pouco mais lá atrás, eu nem falava que eu ia fazer porque eu achava que eu não ia dar conta. Eu falava: eu tive dificuldade na faculdade, diga lá na prova da OAB. Eu tinha um pensamento de escassez mesmo, um pensamento mediano. E eu, duvidava de mim mesma, eu não acreditava na minha capacidade. Mas enfim, continuei. Segui o meu caminho e não desisti. É o que eu tenho sempre falado com vocês aqui. O milagre ele só acontece quando a gente está em movimento, quando a gente está em ação. Comecei a estudar para a prova, estudei muito para a prova, passei na primeira etapa, fui para a segunda etapa e aí faltando 15 dias para minha prova, para a data da minha prova, veio um diagnóstico de câncer da minha mãe. E aí o chão saiu dos meus pés, o mundo caiu em cima da minha cabeça e novamente eu pensei: meu Deus,
eu não vou conseguir fazer essa prova, porque eu precisava de estar preparada tecnicamente, né? Mas eu também precisava de estar preparada emocionalmente, psicologicamente, para fazer uma boa prova. Novamente, conversei com Deus, continuei fazendo a minha parte, e a minha conversa com Deus foi a seguinte: Pai, neste momento, eu tenho essa prova que vai ser daqui 2 semanas, tenho o diagnóstico da minha mãe que eu estou com muito medo, que me aterrorizou muito, mas nesse momento eu preciso de fazer o que tem que ser feito, que é fazer essa prova. Dai-me perseverança para continuar, dai-me sabedoria, clareza e amansa o meu coração para que eu consiga fazer uma boa prova, para que o diagnóstico da minha mãe não interfira na minha performance da prova. E assim fui fazer. E aí um dia antes da prova, eu lembro da professora, né? Eu estudei muito, né, as peças que poderiam cair nessa prova. E aí eu lembro da minha professora falando, a gente já saindo da sala: gente, façam uma boa prova. Se por um acaso cair uma peça X, lembre-se que ela é a estrutura de uma peça Y. Não fizemos ela aqui, não estudamos ela aqui, porque tem 32 exames que ela não cai. Mas vai que, se por um acaso, porventura ela cair, vocês sabem fazer que é essa estrutura. Mas, meus queridos, eu nunca tinha feito essa peça na minha vida, nem na época da graduação. Mas, enfim, fui fazer a minha prova. Quando eu chego na sala, né, para poder fazer a prova no dia seguinte, adivinha qual que era a peça que caiu? Exatamente a tal da peça que a professora falou na hora que a gente estava saindo da sala, que eu nunca tinha feito. Lembro como se fosse hoje. Eu fechei os meus olhos dentro da sala, encostei a cabeça na parede, que eu estava sentada na última carteira. Eu falei: Pai, estou aqui novamente. Eu fiz a minha parte, eu estudei, eu preciso de fazer essa prova. Dai-me serenidade, sabedoria para que eu consiga fazer essa prova. Eu nunca fiz essa peça, eu não me sinto capacitada para fazer essa peça, então me capacita, porque eu preciso de passar nessa prova, porque eu passando nessa prova, eu vou ter o tratamento da minha mãezinha para poder acompanhar ela e para poder me dedicar a cuidar dela. Amém? E, meus queridos, a gente pode fazer com uma consulta com a legislação. Juro pela minha mãezinha que está lá no céu, na hora que eu abri a minha legislação, caiu exatamente na fundamentação da peça que eu precisava. E aí eu fiz. Pela honra e glória do Senhor, eu fui aprovada. Aprendi muito no caminho, aprendi muito nos meus estudos, na minha aprovação e depois na minha profissão. Hoje, graças a Deus, eu sou bem-sucedida, eu sou realizada na minha profissão. Os meus pensamentos medianos, né, as minhas crenças limitantes, elas têm se esvarido com o decorrer dos anos e com a minha evolução, mas pela honra e glória do Senhor, eu fui aprovada nessa prova. Então, o que eu quero mostrar para vocês, meus queridos? Que as dificuldades, elas vão aparecer, vão ter N vezes que a gente não vai entender do porquê vai estar passando por aquilo, a gente vai duvidar das nossas próprias forças, a gente vai duvidar da nossa própria capacidade, mas é nesse momento que Deus age. É quando a gente está no deserto que Deus conversa com a gente, é quando a gente está no deserto que Deus age, faz os milagres e opera os maiores milagres dele. Meus queridos, entenda que a verdadeira força, ela é manifesta quando você reconhece a sua dependência do Pai. Ele o fortalece e ele lhe dá o entendimento necessário para você vencer os seus desafios diários. Então, meus queridos, você está passando por um momento de dificuldade agora, por um processo de dificuldade, você está subindo o seu calvário nesse momento, não desista. Apesar das circunstâncias, ele jamais te abandonará. Pode ser que hoje você também esteja, como eu tive lá atrás, desacreditado nas suas forças, na sua capacidade, talvez não esteja feliz na sua profissão, não esteja feliz nos seus estudos, não esteja feliz com sua atual situação, esteja passando por um momento difícil, esteja desacreditando de que você vai dar conta de passar por aquilo, de que você vai dar conta de suportar aquilo, e nenhuma palavra que eu disser de conforto aqui, ela vai ser suficiente, porque só você sabe, né? Aquele ditado, a unha encravada que dói no pé da outra pessoa não é igual a unha que dói no meu pé.
Mas, meus queridos, entenda que por mais que existam circunstâncias que nós temos que enfrentar, e não necessariamente que a gente vai conseguir ser forte nelas, porque a gente não vai conseguir ser forte o tempo todo mesmo não, né? Nós não somos super-heróis da Marvel. A gente não consegue ser forte mesmo o tempo todo. Vai ter dia que a gente vai desabar, que a gente vai chorar, que as forças vão acabar, que a gente vai ter que ir para os pés do Pai. Mas saiba que a gente não pode desistir. O milagre ele só acontece quando a gente está em ação e quando a gente está em movimento. Nesses momentos, tudo o que você precisa fazer é compartilhar as suas fraquezas com Deus. Pois quando você reconhece que é fraco e deposita toda a sua força nele, é quando você se torna mais forte. Em alguns episódios anteriores eu li para vocês aquela mensagem Pegadas na Areia, e ela, diz na conclusão dela que, nos momentos mais difíceis, nos momentos de mais desafio na vida daquela pessoa, haviam somente um par de pegadas na areia, porque ele carregava o filho dele no colo, carregava aquela pessoa no colo. Então, quando sua força acabar, se sua força ela está acabando, ela está se esgotando nesse momento, deite no colo do Senhor, entregue o seu problema para o Senhor, se entregue para Ele e saiba que Ele não está te dando frio, que você não vai ter coberta para cobrir e que Ele não está te dando peso maior do que você vai ter força para poder suportar. E no momento que a sua força acabar, pode ter certeza que Ele vai te carregar no colo, Ele vai te dar uma solução, Ele vai colocar uma pessoa no seu caminho para poder solucionar o problema para você, Ele vai te capacitar para que você possa solucionar um problema, ou Ele vai operar um milagre na sua vida igual Ele operou na minha. Eu tenho diversos pequenos testemunhos para poder dar, mas hoje o que Deus tocou no meu coração que eu pudesse dar foi esse. Amém? Então feche seus olhos, irmãos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por me permitir acordar, respirar, andar. Obrigado pelo meu pão de cada dia. Obrigado pelo meu lar, Pai. Obrigado pela minha profissão. Obrigado pela minha família. Obrigado por todas as pessoas que eu amo. Paizinho, no dia de hoje eu lhe peço, conceda forças a quem a força já esteja faltando. Opere um milagre na vida daqueles que nesse momento está subindo seu calvário, está passando por dificuldades, está passando por noites escuras, Pai. Opera um milagre naqueles que entregam a Ti e confiam em Ti, Pai. Amém, amém, meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, compartilha essa mensagem, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos espalhar o amor. Nos encontramos amanhã novamente. Fiquem com Deus.